Oi, eu sou o Morpheus e o vídeo de hoje ele não será bem uma reflexão. Ele misturará um pouco de conversa. Eu tava testando, querendo ver o que vocês achariam de um vídeo mais com conversa, um pouco de reflexão ao mesmo tempo. Esse vídeo trata-se de as evoluções que a gente vai notando enquanto cresce, porque há uns dias atrás eu fui na casa de um tio meu e encontrei meu priminho que está apenas com 6 anos, que ele veio correndo me convidando para assistir um desenho com ele. E eu, como um amante da arte de animações, fui, porque desenhos foram coisas que fizeram parte da minha infância e muitos me moldaram pro que eu sou hoje. Principalmente alguns animes como Naruto, Fullmetal Alchemist, mas eu estava bem afim de assistir os desenhos, porque alguns da atualidade, como Irmão do Jorel, o Over the Garden Wall e Clarence, o que mesmo sendo um desenho bem infantil, são desenhos de passar o tempo que me agradam. Esses desenhos da atualidade são bons e eu esperava que ele estivesse assistindo algum desses para a gente poder se divertir, conversar um pouco e poder passar mesmo que um pouquinho da experiência pro meu primo. Mas quando eu cheguei, ele estava assistindo o desenho da Peppa e pra ele estava sendo engraçado, as piadas, mesmo sendo algo meio óbvio. E pra mim, como geração maior, não entendia direito a noção daqueles desenhos. Mas uma coisa que eu pude perceber foi a evolução das histórias, dos roteiros. Porque quando eu era criança eu assistia Pica-Pau e hoje em dia eu olho que não era bem um desenho para criança de hoje em dia e também nem para as crianças de antes, porque os desenhos em principal antigos, eles não tinham certos limites impostos e também não tinham muitas metáforas que mostram hoje para inclusões ou certas coisas. Principalmente Pica-Pau, que no final ele era apenas um agente do caos e que tudo que ele fazia era para destruir algo. Ele não era um herói, porque ele apenas queria causar o caos e se divertir. Como das vezes da barbearia, onde que ele queria matar pessoas enquanto fazia a barba e cantava uma ópera. Ou das vezes dos rachadores, que ele fez um policial enlouquecer e ser preso. Mas outros desenhos antigos também, como o Super Choque, que a maioria das pessoas que tem entre 18 e 16 anos assistia na hora do almoço e gostava no Bom Dia e Companhia, que também trazia muitos argumentos, como algumas possibilidades de racismos que foram apresentadas que poucos desenhos tinham coragem de apresentar. Em Super Choque, todo mundo que assistiu e chorou olhando aquela cena de racismo consegue hoje em dia entender que racismo não é algo que existe, é algo que está presente em nossa sociedade, que era algo que estava sendo discutido antigamente e hoje em dia também tem que ser discutido. E que bom que muitas coisas que mostravam em desenhos antigos hoje em dia estão sendo levados bem a sério. Mas voltando ao assunto dos desenhos de hoje, alguns, como o Steven Universe, traz temas como inclusão muito bons para nossa sociedade, que nossas crianças cresçam assistindo essas coisas, mas tem alguns desenhos que, para mim, que sou mais velho, não consigo entender e parece que reflexões sobre eles não conseguem ser feitas. Mas como esse vídeo, essa conversa está mais voltada aos desenhos que eu conheço, então parece que os desenhos de hoje eles têm um pouco mais de pé no chão e um pouco mais de pensamento no que vão mostrar para as crianças do que os de antigamente, porque quem não se lembra do Pernalonga azucrinando a vida do caçador e fazendo ele sofrer, ou qualquer outros desenhos como Looney Tunes Baby ou Looney Tunes Toon, perdão que minha memória não é algo tão boa, para esse quesito que eles morrem após beber e cair de carro. Hoje em dia, esse desenho não é mostrado mais na televisão, mas antes mostravam de uma forma bem explícita o que o álcool fazia. Então, alguns desenhos antigos, como Pica-Pau, Looney Tunes, eles traziam como agentes do caos e mostrando certas coisas. E algumas evoluções foram boas, que nem Over the Garden Wall é uma obra-prima pra mim. E até tem vídeo no canal sobre o além da trama dele, mas ele é uma obra-prima que tem muitas camadas, desenhos com camadas, como Viva, A Vida é uma Festa,
que é uma animação da Pixar. Principalmente as animações da Pixar, elas hoje em dia têm muitas camadas, tem várias histórias que você pode assistir com a família, como você pode tentar entender o cerne dela. Mas muitas coisas hoje em dia são vistas como banais, então parece que os desenhos, alguns estão ficando mais simplórios e menos interessantes para as crianças, e os desenhos mais voltados aos jovens estão vindo com camadas. Mas não interessa se você assiste Pica-Pau ou Peppa, você só não pode levar certas coisas ao pé da letra, porque querendo ou não, um é um agente do caos e outro é apenas o desenho de uma porca rosa falando coisas óbvias para crianças pequenas. Então os dois devem ser levados como são, desenhos que tiramos as melhores coisas e as outras deixamos para trás. Então assista, seja feliz e viva olhando seus desenhos e suas animações. E bom, como eu tinha dito no começo, eu sou o Morpheus, e se você assistiu até aqui, obrigado, dá um like, compartilha, e eu agradeço se puder deixar um comentário e dizendo se gostou desse novo estilo de vídeo, que é apenas um teste, mas eu me via em um certo tipo de obrigação falar um pouco sobre as mudanças e coisas que ficam me atormentando por um tempo, e como estava sem roteiro, sem vídeos para essa semana ou para esses dias, porque normalmente eu fico um tempo sem postar, foi uma ideia que me surgiu. Então, tchau!